Bem-vindos ao nosso canal YouTube com uma pergunta delicada. Nesse canal YouTube abordaremos o abuso no ambiente de trabalho. Viridiana Maito. Olá, querido professor, como vai? Gostaria de saber qual é o olhar da psicanálise com relação aos abusos no ambiente de trabalho, mais especificamente nos ambientes de hierarquia e de relações extremamente verticais. Como trabalhar com o não reconhecimento, com o medo e com a angústia, enfim. Quem deve procurar a solução? O trabalhador abusado ou a instituição abusadora? Tendo em vista o número significativo de atestados médicos apresentados com CIDs e psicopatologias por seus trabalhadores. SOS, abraço. Certo, Viridiana? Eu começaria te recomendando o vídeo que o Bully vai pôr aí sobre burnout, que a gente fez, ou seja, falando da, vamos dizer assim, degradação relativamente estrutural das relações no trabalho a partir do paradigma neoliberal, entendido como um conjunto de métodos, procedimentos, de moralidades, inclusive, em que a gente vai se acostumando com a equação de que produzir mais sofrimento no outro reverte-se em mais produtividade. Então a forma como esse sofrimento vai ser produzido, ela pode ser desde a indução do medo, né, de recriminação, do ódio, do desrespeito, da exposição pública e humilhação, portanto a vergonha. E quase todos os afetos, né, podem ser mobilizados para você assim controlar e produzir mais sofrimento para produzir mais performance. Muitas vezes isso está associado com o silenciamento, com a disciplina, com a incorporação de uma regra, né, que as pessoas vão lentamente absorvendo e a partir disso reproduzindo. É um sistema que foi descrito aí já na psicologia dos anos 60, né, como pecking order, que se observou em galinhas. Né, quando você põe galinhas num... como se diz, um galinheiro, elas vão criar uma espécie de hierarquia. Como é que funciona essa hierarquia? Tem uma que bica todas as outras, tem o segundo nível em que são bicados pela galinha líder e bicam todas as outras, e isso vai até aquela que é bicada por todo mundo e não bica ninguém. E isso, vamos dizer assim, então uma justificativa naturalista para a opressão no trabalho. Não, é uma descrição do que acontece quando a gente tem ambientes onde a anomia, né, quer dizer, a falta de orientação moral ou de discussão em termos de eticidade, ela convoca esse tipo de liderança pelo comando obediência, liderança pelo exercício do poder. Ou seja, a gente pode criar assim uma primeira bifurcação, né, e perguntar para aqueles, é uma palavra que vem do mundo corporativo, né, os líderes. Tem muitos tipos de liderança. Eu acho que no extremo a gente poderia dizer assim, tem aqueles líderes que entendem que a liderança é exercício de poder. E o exercício de poder supõe, em alguma medida, a posse e o controle dos meios do poder. Né? Quais são esses meios? Te dou um salário maior, aumento gratificações, te protejo, ou então te despeço, ou então, em último lugar, né, o exercício do poder, já dizia Hobbes, diz respeito à prática da violência. Né? Quem tem poder tem potencialmente poder de praticar a violência. Isso para o poder bom e para o poder mau. Para o líder que vai usar isso, se é que existe, para o bem, e o outro que vai usar para o mal. No outro polo, a gente poderia dizer assim, existem as estratégias que vão considerar assim, a liderança mais efetiva, mais eficaz, não é aquela que se dá pelo exercício do poder. Por quê? Porque o exercício do poder é caro, ele cria medo e, portanto, cedo ou tarde pode se haver com uma revolta. Ele depende de controle e vigilância que custa para você executar. E ele não cria lealdade. Ele cria pessoas que estão assim com você enquanto você tiver a vara. Se você largar a vara, você vai ser atacado por elas. Ou seja, isso tudo foi discutido lá no texto fundador da política moderna do Maquiavel, chamado O Príncipe. Leia O Príncipe, você vai ver lá a discussão sobre isso. De um lado, o poder exercido pelo medo. Do outro lado,
o que a gente poderia chamar assim o poder exercido pelos efeitos de autoridade. E isso emana do seguinte, da suspensão do exercício da violência, suspensão do exercício do poder. Eu troco, né, aquilo que eu poderia fazer por coerção por aquilo que eu faço por convenção, aquilo que eu faço e comando por assentimento, aquilo que eu faço por combinado, ou seja, entre um e outro existe uma lei pactuada. Muitas vezes a gente vê nos cenários laborais leis que são falsamente pactuadas. A gente combina, mas eu tenho o poder de te demitir, você só tem o poder de obedecer. Né? A gente combina, mas eu compro sua força de trabalho e você só pode vender a sua força de trabalho, não pode fazer outra coisa. Então, colocando assim um pouco as vertentes mais estruturais dessa questão, a gente pode entrar no momento contemporâneo em que a gente tem condições que são assim transversais para a produção dos transtornos mentais, produção de sofrimento psíquico. Ou seja, são questões de natureza social que afetam muito a vida psíquica, a produção de sintomas nas pessoas. 4 mais conhecidas, né? Abuso sexual, abuso moral, bullying e racismo. Ou seja, quando a gente está falando dessas 4 dimensões, a gente está falando automaticamente, né, de como a diferença e o conflito estão sendo geridos, simbolizados, articulados, manejados. As condições que produzem esses fenômenos, né, o bullying na escola, o assédio sexual entre gêneros, o assédio moral que acontece principalmente, né, de forma interseccional, levando em conta esses outros fatores, levando em conta o racismo, mas ele acontece principalmente quando a gente tem questões de classe, ou de etnia, às vezes de religião. Onde a gente vai ver, por exemplo, o surgimento de protegidos, onde a gente vai ver a prática, né, como vai discutir o Agamben, né, do poder como a potência para criar exceções. A regra é que você não pode atrasar. Ah, mas e o outro atrasou? Então, mas eu deixo ele atrasar e eu executo, eu pratico a lei com mais vigor, com mais agudeza em relação a um e em relação ao outro não. Criando esse tipo de diferença, muitos líderes, muitos coordenadores imaginam que o quê? Que vão governar melhor. É a velha tática do dividir para governar. É uma velha tática o quê? De colonização. Né? Outra tática é você fala a minha língua e a gente se entende. Então muitos abusos no ambiente de trabalho vão decorrer da injunção desses elementos. Eu abuso, por quê? Porque na situação de abusado, o que vai acontecendo comigo? Eu vou individualizando meus erros, eu vou me envergonhando das minhas fraquezas, eu vou tornando as minhas vulnerabilidades algo, vamos dizer assim, que concerne só a mim. E olha que incrível, né? Quando a gente pensa dessa maneira, a gente se torna um trabalhador o quê? Em tese, dócil, obediente. Então aquelas empresas que querem produzir mais obediência, que acham, né, que a funcionalidade, que o desempenho vem de mais obediência, elas vão assim tolerar. Elas não vão chegar no RH e dizer, olha, faça isso desse jeito, mas elas vão tornar invisíveis esses abusos, né, na direção da culpabilização. Então, se deu errado, se algo não funcionou, se a gente perdeu aquela concorrência, o que vai acontecer na mesa de reunião? Quem que foi o culpado? Ou seja, é uma política que tem esse afeto, olha lá, uma modulação de afeto, em primeiro lugar. Nós não vamos pensar assim, como foi a cadeia de responsabilidades? Nós nos vamos colocar assim, que implicações a gente pode produzir coletivamente para enfrentar essa situação se ela se reapresentar no futuro? Não, a gente vai trabalhar com a teoria das maçãs podres. Tem alguém que falhou. E esta pessoa que falhou, ela começa a entrar então na berlinda para ser o quê? Excluída, ou então minorizada, ou então desvalorizada. Vamos dizer, o abuso. O que é o abuso? É uma forma de uso que extrapola o valor de uso. E vai se tornando, então, valor de troca. Troca do quê? De poder e de autoridade.
Troca do quê? De mando e de obediência. Troca que vai, então, objetalizando, né, ou objetificando o trabalhador. Daí que ele se conforme e ele se reduz àquilo que a Guthrie Spivak chamou, né, de subalterno. O que acontece com a posição de subalterno? Ele só fala quando o chefe pede. Ele só fala quando o outro manda. Ele só fala e se manifesta quando, assim, chegou a sua vez, agora vai lá e fala. Ou seja, ele não se sente participante efetivo. Ele se sente uma espécie de coadjuvante. Isso dá a estrutura de base para que do uso, né, quer dizer, eu estou numa relação com o outro, que não é efetivamente de troca, mas é de uso, e do uso eu vou para o abuso, né, em que já estamos ali com uma privação de fala, com uma deposição da condição de sujeito, uma renúncia à posição de agente, né? E com isso a gente vai se conformando, né, com estruturas mais e mais piramidais, que elas, assim, é como discutir assim, democracia ou autocracia. A autocracia ela é muito mais ágil, mais fácil, mais rápida, mas a longo prazo ela dá errado. A democracia é muito mais lenta, muito mais confusa, muito mais cheia de indecisões, incertezas, mas a longo prazo ela dá muito mais certo. Então, no fundo, uma composição dentro do ambiente de trabalho joga com essas duas possibilidades. Só que ela joga desigualmente com isso. Basta ter um chefe autocrático para a gente ver o quê? A disseminação, a dispersão, inclusive, vamos dizer assim, sagital e horizontal das relações de opressão e de poder. O que vai acontecer? Elas vão sobrecarregar as relações de opressão e poder que já existem na sociedade. Daí, o quê? Raça, gênero, orientação sexual, religiosidade e classe. Bom, o abuso no ambiente de trabalho, ele mais recentemente está sendo sistematizado, né, com a noção de compliance, com a ideia de que os RHs precisam acolher isso de alguma forma, mas qual que é o tratamento para o abuso? Né? Como é que o abuso funciona a médio e longo prazo? Comecei dizendo, pela individualização, culpa e vergonha, ou seja, e depois continuei, pelo silenciamento. Né? Só falo quando, só me manifesto quando eu tenho aquele espaço para dizer aquilo que já se espera de mim que seja dito. As pessoas começam a suar diante de uma reunião, começam a ter medo daquele seminário. Por quê? Porque eu tenho que dizer aquilo e eu estou sendo colocado numa situação própria do neoliberalismo de avaliação 360 graus, 7 por 7 dias da semana. Resultado, né? Quer dizer, eu vou sobrecarregar as relações de opressão e eu vou produzir naquela pessoa um sentimento de despertencimento com o trabalho. Por quê? Porque é a verdade da situação. Esse trabalho pertence ao outro. Eu pertenço ao outro. Minha fala pertence ao outro. Isso tira a espontaneidade, isso tira a criatividade, isso engessa, isso cria culturas conservadoras, que daí alguém lá de cima, em geral, quando a gente pensa em grandes corporações, vai dizer, mas está tudo errado, temos que mudar isso. Só que depois que se forma, né, o grande conglomerado, o abuso no trabalho se prolifera. Né? Ele funciona por contágio. Aquele que não foi punido, aquele que não foi escutado, aquele que não foi tematizado, ele se torna o que o Zizek chama de a regra tácita. Todo mundo sabe que numa instituição existem regras explícitas, mas a coisa realmente funciona e se decide nas regras tácitas. Então, a hora que a gente infringe uma regra, todo mundo sabe que está havendo aquela infração, e isso continua assim, o que acontece? Empoderamento daqueles que estão abusando. Ou seja, a ideia de que ninguém faz nada, de que ele está protegido, ou ela está protegida por uma aura de, vamos dizer assim, não limitação. Muitas vezes isso convém ao abusador, porque é a forma como, e isso a gente encontra muito frequentemente, aquela pessoa que está na posição de autoridade, ela sabe que ela não tem estatura simbólica, ela não tem patrimônio cultural ou social para estar naquele lugar.
Então, um sentimento de impostura, né? Que muitas vezes ele chegou ali por uma politicagem, ele chegou ali por uma indicação, ele chegou ali por um clientelismo, ele chegou ali sem achar que realmente houve um mérito, né? Que o faz acreditar, para o bem e para o mal, num certo sistema de encadeamento de reconhecimento. Então, o abuso no ambiente de trabalho decorre de uma patologia do reconhecimento. E que, em vez de eu reconhecer, né, simbolicamente, né, com atos reais, lugares que podem ser mais ou menos imaginários, eu pessoalizo a lei. Essa lei é patrimônio daquele que a exerce, que produz exceções, que escolhe, então, amigos e inimigos, e que está protegido por uma redoma. Como trata isso? Em primeiro lugar, no território. Em segundo lugar, em rede. Note que o abusador, ele vive, né, e ele está assim, sendo alimentado pela intransparência. Né, pelo fato de que ele não pode fazer isso com todas as pessoas em todos os lugares. Pelo fato de que ele não pode explicitar as regras da sua ação para qualquer um. Então, se ela vai no chefe e me diz como você procede, ele não pode dizer isso, ele tem que inventar uma mentira. E ele vai ter que inventar um discurso administrado, um discurso burocrático. Né? Esse é um conceito que a gente vai encontrar lá no Kant, ligado à ideia de autonomia e de respeito à lei. Né? Transparência. Ah, então eu posso falar com você e ter um terceiro e quarto? Você pode dizer aquilo que eu estou te dizendo aqui, eu poderia dizer para qualquer pessoa, em qualquer lugar? Poderia dizer num grupo? Sim, essa é a regra de ouro. Ah, não poderia. Aquela brincadeirinha que você fez com aquela menina no seu trabalho, você poderia fazer na frente do seu chefe? Você poderia fazer na frente da sua esposa? Você poderia fazer na frente do seu funcionário? Ah, não poderia? Olha aí, aprenda. É isso, né? O critério da transparência, o critério da expansão de quem está vendo, ainda que você não precise efetivamente praticar isso, mas faça o exercício mental. Define o que é um abuso. Se há situações... Ah, não, mas na verdade eu me empolguei. Não, mas frequentemente acontece assim, né? Aquele que tem autoridade, ele brinca, né? Ele sente o peso da tirania que às vezes ele está exercendo, ele quer se aproximar, né, e criar mais intimidade com os outros. Por quê? Porque o abuso, sendo estrutural, ele afeta todo mundo, o abusador e o abusado. Então ele quer sair desse lugar, e muitas vezes vai sair desse lugar imaginando que o mesmo nível de intimidade que ele pode praticar com aquela pessoa vai poder praticar com ele. Daí quando o subordinado faz uma brincadeira que ele não gosta, ele retalha. Quando o subordinado fala uma coisa que ele não quer, ele retalha. Ou seja, é uma espécie de falsa reversibilidade entre papéis. Abuso no ambiente de trabalho pode ser assim, pode evoluir, eu diria, para uma solução judicialista, né? Uma solução em que a gente cria regras estritas e que, obedece sem que aquilo se interiorize, né? Muitas vezes aumentando o sofrimento no trabalho porque aumenta a impessoalidade, né? A gente viu, uma parte do abuso nasce no quê? Na pessoalidade. Mas por que as pessoas procuram pessoalidades no trabalho? Porque o trabalho é um lugar onde a gente passa a maior parte da vida e a gente quer que aquelas relações sejam significativas. Você não quer só fazer um papel de funcionário, o outro não quer fazer só o papel de chefe, a gente quer viver junto como uma comunidade. Ok, aí vai ter mistura, aí vai ter intimidade, aí vai ter pessoalidade. Ok, como é que você lida com a pessoalidade? Quer dizer, aí vou te perguntar, como é que você lida com a sua vida privada? Como é que você lida com um abuso em casa, com a sua mulher, com seus filhos, com sua esposa, com o seu marido? Quer dizer, isso recoloca o problema do abuso mais além da situação específica de trabalho. Né? Coloca isso no plano de uma reflexão ética sobre a moralidade das pessoas. Né? Sobre aquilo que elas acham que é o seu privilégio. A gente está discutindo muito isso hoje. Né? O privilégio que o rico, que o branco, que o homem, que o pai, ele tem de chegar num clube, por exemplo, e dizer, isso aqui não está limpo, e sacanear com os funcionários que estão ali.
ou diante de um trabalho, dizer isso aí é uma coisa horrível, vocês são responsáveis. Isso é abuso no trabalho. Mas como a gente imagina que o clube é uma situação mais pessoal, a gente não percebe. E o que está acontecendo ali? Produção de privilégios. Privilégio quer dizer lei privada, né? Lei da sua casa. Olha só, se você se conduz autocraticamente na sua casa, o que vai ser o seu trabalho? Uma casa ampliada. Vai ser o seu clube. E olha só o que vai acontecer no seu clube. Você vai praticar racismo, abuso sexual e etc. E só vai se limitar quando encontrar outra figura poderosa, igualmente poderosa, que pode te dar uma invertida, né? Ou seja, você vai também cultivar uma forma poder baseada no medo, baseada na opressão, né? E baseada também na vingança, no ressentimento. Então, um abuso no ambiente de trabalho, a gente diria assim, uma tarefa para a gente enfrentar, rever completamente, na raiz, esse paradigma neoliberal, essa ideia de que, no trabalho, se você tem poder, isso vai ser extensão da sua vida privada, e que nós precisamos produzir relações mais igualitárias, porque senão a própria finalidade da empresa vai ser questionada. A própria possibilidade da empresa entrar na sustentabilidade, da empresa reduzir abstenteísmo, segunda maior causa de afastamento hoje no trabalho, depressão. Você acha que vem o quê? A depressão vem pela poeira Não, vem das relações. Aqui eu citei 4 elementos, né, sagitais, indutores. Existem outros. Mas, se a gente quer melhorar o padrão de saúde mental dentro das empresas, e eu acho que nós chegamos num ponto de saturação, num ponto em que as pessoas não querem mais trabalhar em esse escritório da advocacia, porque ali é tóxico, essa agência de publicidade, porque ali é tóxico, porque é esse clube aristocrático que oprime seus funcionários, invisibiliza as questões de raça, porque é tóxico, a gente precisa enfrentar isso de uma maneira mais metódica. E veja, não é pela força da lei que eu vou meter na sua cara que eu posso ou não posso. Pela transformação real das pessoas, na vida real das pessoas, e em como elas podem produzir relações de reconhecimento mais ricas, mais interessantes, mais equitativas. É isso aí, Veridiana. Abuso no ambiente de trabalho, nem o Aqueronta, com a sua canoa, seus remos, tolera mais, já mandou o cão Cérbero comer uma parte que vocês podem escolher do chefe maledicente, abusador, e deixá-lo lá no reino de Plutão, junto com Perséfone, ardendo em chamas para todo sempre. Não perdoarás. Abuso no trabalho, jamais. Beijo.